Nos céus de 1938, a humanidade olhava para as estrelas com uma mistura de assombro e indiferença. Naquela noite, um astrônomo solitário notou algo peculiar: uma série de pequenas explosões, como suspiros de fogo na superfície avermelhada de Marte. Nada que merecesse mais que uma anotação breve em seu diário. Longe dos observatórios, a vida seguia seu curso. Poucas coisas são capazes de rivalizar a curiosidade humana. O medo deveria ser uma delas. Horas depois, a nação ouvia os primeiros relatos. Falava sobre ocorrências estranhas, sobre uma chuva de meteoros incomum que atingia a Terra. Os meteoros eram apenas os veículos de entrega. A carga era a morte. Das crateras emergiram máquinas de guerra colossais, tripés de metal que caminhavam sobre a civilização, como se ela fosse feita de poeira. Era uma invasão. No rádio, a voz que antes era calma, agora tremia de terror. Os invasores, segundo os relatos desesperados, vinham de Marte. Naquela noite, a humanidade se escondeu. Em porões e abrigos, famílias inteiras prendiam a respiração, ouvindo o som metálico e rítmico dos caçadores que passavam do lado de fora, indiferentes às suas preces. Até a última voz de esperança foi silenciada. O último boletim não terminou com uma despedida. Mas com o amanhecer, veio um silêncio inesperado. O som da guerra havia cessado. Com medo, os sobreviventes emergiram de seus esconderijos para encontrar o impensável. O inimigo, que nenhuma arma humana pôde deter, que nenhuma nação pôde resistir, jazia morto. Seus colossos de metal, agora, eram apenas túmulos. Eles não foram vencidos por nossa tecnologia ou nossa coragem. Foram derrotados pelo menor e mais antigo habitante do nosso planeta. Um inimigo invisível contra o qual não tinham defesa. Um vírus. Talvez um simples resfriado, que para eles foi a sentença de morte. A humanidade foi salva pelos micróbios. Desvendando Mistérios. Episódio de hoje: Orson Welles e a Guerra dos Mundos. Pânico real ou mito da mídia? O que acabaram de assistir é uma dramatização da famosa transmissão de A Guerra dos Mundos por Orson Welles em 1938. Muitos conhecem a lenda de que o programa causou pânico nacional, com milhões de pessoas convencidas de uma invasão real. Mas será que a comoção foi tão grande quanto a história nos conta? No episódio de hoje, vamos investigar os verdadeiros impactos dessa transmissão e descobrir o que há de fato por trás do mito do pânico. A história da transmissão de A Guerra dos Mundos é, em sua essência, a história de um gênio de 23 anos que ousou testar os limites do seu meio de comunicação. Mas vamos voltar à noite de 30 de outubro de 1938, no estúdio da rádio CBS, onde Orson Welles e sua companhia de teatro, a Mercury Theatre on the Air, se preparavam para ir ao ar. O programa era uma adaptação do romance de H.G. Wells, mas com uma mudança crucial. O roteirista Howard Koch, sob a direção de Welles, abandonou a narrativa literária e reestruturou a história como uma série de boletins de notícias urgentes que interrompiam uma programação musical. Eles simularam uma realidade. O impacto foi imediato. A transmissão começou
E para os ouvintes que sintonizaram após o anúncio inicial de que se tratava de uma peça de ficção, o que se ouvia era assustadoramente real. Relatos de explosões em Marte, a queda de um meteoro em Grover's Mill, Nova Jersey, e, finalmente, as máquinas de guerra alienígenas. A performance era tão convincente que o pânico se espalhou como fogo. Linhas telefônicas congestionadas, pessoas fugindo de suas casas, o país em histeria. No dia seguinte, Wells era a pessoa mais famosa da América. Ele se desculpou, afirmando nunca ter imaginado tal reação. O evento solidificou sua imagem e abriu as portas de Hollywood para ele. A transmissão se tornou um marco sobre o poder da mídia e a psicologia das massas. Mas é aqui que nosso trabalho no Desvendando Mistérios realmente começa. A história que nos contam é poderosa, mas os fatos por trás dela são fascinantes. Pesquisas modernas revelam que a escala do pânico foi amplificada. Naquela mesma noite, a maioria dos americanos não estava ouvindo Orson Welles. Estavam sintonizados na emissora rival, a NBC, para ouvir o popular programa de ventriloquia de Edgar Bergen. Estudos indicam que apenas uma pequena porcentagem da população estava ouvindo a peça. E muitos entenderam perfeitamente que se tratava de ficção. Então, de onde veio a história do pânico em massa? A resposta pode estar na guerra entre as próprias mídias. Na década de 1930, os jornais viam o rádio como um concorrente perigoso. A transmissão de Wells foi a oportunidade perfeita para essa imprensa escrita desacreditar o novo meio. As histórias de pânico, muitas vezes baseadas em relatos isolados e anedóticos, foram estampadas nas primeiras páginas, criando um mito que perdura até hoje. A forma como a mídia pode moldar a percepção pública e até mesmo a mente de um indivíduo é um tema poderoso. Em nosso episódio sobre Theodore Kaczynski, exploramos como um experimento secreto em Harvard pode ter contribuído para criar uma das figuras mais notórias da América. Se essa investigação lhe interessa, clique no card que aparece agora na tela. Isso não diminui a genialidade de Orson Welles. Ele explorou os medos de uma nação que vivia sob a sombra da guerra e da crise econômica. Houve pânico? Sim, em uma escala menor do que a lenda sugere. Pessoas realmente ligaram para a polícia e para os jornais. Mas a imagem de cidades inteiras fugindo de marcianos é uma ficção dentro de outra ficção. O verdadeiro mistério, portanto, não é se marcianos invadiram a Terra, mas como uma peça de rádio se transformou em um dos maiores mitos da cultura popular. Se você, assim como nós, é fascinado por desvendar as verdades por trás das histórias que nos contam, inscreva-se no canal, deixe o seu like para fortalecer nossa comunidade de investigadores e compartilhe este episódio com aquela pessoa que também adora um bom mistério. No fim, A Guerra dos Mundos, de Orson Welles, nos deixou uma lição. A linha que separa a realidade da ficção é tão tênue quanto o sinal de uma estação de rádio numa noite escura. E a voz que escolhemos ouvir tem o poder de acalmar nossas angústias ou de criar monstros imaginários.